Queridos, sempre um prazer compartilhar a palavra do Senhor. Hoje, a reflexão ela tem um tema bem direto, sim. Quem é o teu conselheiro? Vamos ler o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Queridos, nós estamos em tempos de influenciadores. Muitos influenciadores. Nunca essa palavra foi tão pronunciada e, ao mesmo tempo, tão intensamente aplicada mesmo, não apenas pronunciada. Que a nossa referência é o Senhor, é a sua palavra, e nós precisamos dela como que para iluminar os nossos passos, para iluminar o nosso coração, o nosso entendimento. E essa palavra é o nosso conselho, é a orientação de Deus para nós, é a determinação de Deus para nós, é a promessa de Deus para nós, e que personificada em Jesus Cristo, é a verdade revelada de Deus para nós. Dito isso, nós poderíamos encerrar dizendo assim: não siga, não tenha contentamento, não seja passivo com outros conselheiros, seja atento àquilo que diz o Senhor para nós. No entanto, nós nos relacionamos. Nós não estamos numa forma de viver que apenas somos nós com Deus e Deus conosco. Nós estamos num campo de relacionamento e no cotidiano nós temos lutas, nós temos contas para pagar, nós temos desafios a vencer. Nós precisamos enfrentar problemas e muitas vezes, como eu mencionei na oportunidade passada, nós precisamos de pessoas que caminhem conosco, que nos digam, que nos ouçam, que possam ver quais são nossas aflições, estar atento para elas. Sermos humildes para saber que, assim como nós temos desafios, outros têm desafios. E algumas pessoas já passaram por alguns desafios e têm uma estatura de caráter, de experiência, para nos ouvir, para nos dizer algumas dicas, para nos orientar, e muitas vezes, talvez às vezes só para nos ajudar a refletir sobre nossas possibilidades em determinadas curvas da vida. E isso é para todo o ser humano, é para todas as culturas. Vem da cultura africana, salvo engano, um provérbio que diz que é necessário, é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Eu já tive a oportunidade de estar em contexto de aldeia indígena, de pernoitar, de passar dias em retiro, de ministrar a indígenas, e a gente percebe que o modo de viver deles é muito diferente, mas não é porque eles são merecedores de todos os rótulos que nós empregamos a eles, né? Muito chamado de preguiçoso. Só que, quando a gente está dentro da cultura deles, a gente percebe que o funcionamento deles é essencialmente coletivo. E na medida que foi se transformando num modo de viver muito individualizado, é onde eles foram contaminados, principalmente pela nossa forma de viver. Hoje parece que é tudo muito individual. Nós perdemos a dimensão da família participando num processo de educação. A ideia de termos conselheiros é algo que Deus já sabia para nós. Deus já sabia. Tanto é que as Escrituras nos recomendam consultarmos uma multidão de conselheiros, porque é na multidão de conselheiros, de conselhos, de bons conselhos, é que se vai encontrar sabedoria. Deus, sabendo disso, colocou em nós essa coisa inerente. É inerente a nós, seres humanos, que tenhamos conselheiros. Conselhos que se traduzem com experiência, que se traduzem em palavras, em exemplos, em culturas. Mas, queridos, fazendo uma retrospectiva, hoje nós estamos com muita dificuldade, porque nossa forma de viver, que nossos pais nos legaram, era uma forma de viver diferente. Por conta disso,
É muito comum ver os adultos completamente perdidos, choques terríveis entre adolescentes e pessoas mais velhas. É muito comum a gente absorver o que vem de fora, por estarmos numa nação antes considerada subdesenvolvida, terceiro mundo. Nós temos comumente um senso do que o que vem de fora é melhor. Exemplificando a cidade de Barra do Corda, onde mora meu sogro, minha sogra, meus cunhados. Existe ali uma espécie de Galileia dos gentios. Várias etnias. Você olha o Guajajara, que é predominante entre os índios. Você olha o índio Canela. Eu não sei se tem outra etnia, mas eu sei que tem os estrangeiros que vêm para ali, processo de missionários, e você vê as pessoas de Barra do Corda. Eu vou deixar só até aí. Mas ninguém vem aprender o que o índio sabe da sua cultura para aplicar na sua cultura em outro lugar. Todo mundo que chega com a pressuposição de superioridade cultural. E isso é um modelo que, a mesma forma que tantas vezes as pessoas do sul do país olham para o nordestino. Um preconceito avassalador. E as pessoas do sul do país, quando chegam na Europa, nos Estados Unidos, são considerados, são insultados também. Não importa que chegue com uma formação alta, mas em gênero, as pessoas são discriminadas por serem brasileiras. Terceiro mundo, vão embora daqui. Tantas coisas que se vê, que se lê a esse respeito. Então, queridos, o projeto de influência, por exemplo, via tecnologia, quando ele chega e ele vem com a pressuposição de que ele traz uma coisa maior, mais especial do que nós temos. E todo mundo que se apodera desse conhecimento, e conhecimento em tantos vieses é poder, vai tomando de conta dos espaços, financiando imprensa, financiando meios de comunicação em geral. E quando pensa que não, as suas ideias, as suas ideologias, não importa o quão imundas ou devassas sejam, começam a ser a voz predominante. E a gente vai olhando meio atônito, ficando assim, vendo como é que o certo vira errado, o errado virá certo. As Escrituras não deixam a gente no vazio com relação a isso. O Salmo 1 nos adverte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. A sua satisfação está em ser iluminado, ter os olhos abertos. Voltamos lá para o Salmo 119, versículo 105. A sua satisfação está na lei do Senhor. Esse Salmo nos apresenta 3 métodos de aprendizagem. 3 métodos de aprendizagem. É a questão do falar, da verbalização, é a questão da imitação e a convivência. São 3 métodos tremendos de influenciar. Mas quando são conjugados, eles ficam mais fortes ainda. Porque a gente só ouvir, não caminhar com alguém, não sentar com alguém no cotidiano, nós temos uma tendência de esquecer com mais facilidade. Mas o Salmo nos mostra que são 3, ao mesmo tempo, 3 estratégias de escape do mau conselheiro, das más influências. Fugir das conversas torpes, deixar de caminhar com pessoas que assim falam e deixar de se assentar com pessoas que assim procedem. Porque, caso contrário, será uma escada rumo ao desastre. Primeiro começa no caminho, caminhar e seguindo os passos dos exemplos. O conselho, que vem de várias formas, depois o caminhar, que é seguir os passos, e depois
se assentar fazendo parte daquilo. São 3 estratégias de escape, mas são 3, ao mesmo tempo, riscos que nós, nesse processo. Então, a Bíblia diz, como é feliz aquele que evita essas coisas, aquele que se desvia do mal. Queridos, nós temos muitos versículos das Escrituras a respeito de bons conselhos. Eu não quero me ater a isso, porque eu prefiro dizer assim como, de certa maneira, os maus conselheiros, eles podem estar mais próximos da gente do que a gente supõe. E a Bíblia traz alguns exemplos, são muitos, mas eu trouxe, salvo engano, 4 exemplos. O primeiro, por ele ser mais conhecido do nosso cotidiano, eu não vou ler, não vou me estender lendo o texto. Até coloquei aqui na versão, na NVI, para ler. É daquela situação aonde uma mãe instrui a filha a pedir num prato a cabeça de João Batista. Aquela moça dançou e agradou o rei, que fez uma promessa insensata de que poderia dar para ela qualquer coisa, até metade do rei. O que significava tirar a mãe dela. A metade significa ela sentar com ele. Então ela dizia, depõe minha mãe e me coloca no seu lugar como esposa. Ela perderia. Mas aquela menina, de alguma maneira, tinha a sua mãe em conta para aconselhá-la. E foi lá perguntar para ela, o que é que eu peço? Peça num prato a cabeça de João Batista, já que aquela mulher tinha sido objeto da uma fala de João Batista, que teria dito para Herodes, não te é lícito estar com ela, porque ela era mulher do irmão dele, salvo engano, não é isso? Mulher do irmão dele. E ela ficou muito indignada. Aquilo não levou aquela mulher a refletir a respeito do que fez, mas a sentir ódio por quem disse. Então, por conta disso, nós temos o exemplo de uma mãe, de que pode ser dentro da família, pessoas que estão motivadas por cargas terríveis de ódio, desejo de vingança, muitas e muitas vezes outros desejos malignos, que quando instrui os filhos, como uma mãe pode instruir, quantas vezes se vê matérias jornalísticas sobre isso, filhos sendo postos em prostituição para que a mãe e que pai recebam o dinheiro, crianças sendo vendidas, ainda sem discernir, que não tem capacidade de discernir aquele tipo de evento na sua vida, dentro da família. Dentro da família, infelizmente, dentro dos contextos próximos, infelizmente, é que nós vamos encontrar os abusadores. Em regra, os abusadores estão muito perto. Eu teve uma fase na minha vida que eu estava ouvindo tanta situação de meninas que haviam sido estupradas, violentadas, mas era tanta ao mesmo tempo, era tanta gente que foi um momento difícil, porque a gente, por mais que tenha uma certa habilidade para lidar com isso, entregar, deixar a pessoa voltar com a sua historinha e você ficar com a sua história, mas tem um momento em que é a gente que precisa de ajuda para poder continuar sendo um hábil ajudador, porque senão não se consegue. Recentemente eu estava passando por uns momentos difíceis e eu estava apoiando uma das minhas filhas, até mesmo no domingo com as crianças, e uma hora eu cheguei, filha, eu te apoio até domingo de manhã agora, mas o seu pai está precisando ser cuidado. Eu preciso, ao menos, começar logo a voltar para a escola bíblica e ir ao culto à noite. Então eu preciso, esse é o meu primeiro ponto de
de reestruturação do cuidado comigo. E ela, muito interessada pela minha vida, ela nem, hoje em dia, ela fica pedindo, ela fica evitando de me dar trabalho no domingo. Hoje mesmo eu quis ficar com meu netinho e ela, pai, não, pai, eu vou buscar. Filha, eu estava tão tranquilo assim, refletindo, assim, meio zen, tá? E ela, ele estava no cantinho dele, disse, não, descansa, deixa comigo aqui. Então, eu e a Eliane, então, enfrentamos aí, cuidamos do Ravi até trazê-lo para cá. Mas tem outra situação. É uma situação de quando o rei Salomão morreu. O seu filho Roboão assumiu o trono. Isso está em 1 Reis, capítulo 12. Então, Roboão assume o trono. E ele chama os anciãos que aconselhavam o seu pai para aconselhá-lo. E esses anciãos então dizem, ó rei, eu vou fazer a linguagem, o seu pai pegou pesado com eles. Foi muito duro o jugo colocado sobre eles, seus irmãos. Estava se falando de Israel. Maneira, porque se você pegar leve com eles, eles vão ser fiéis a você. Vou ler o texto. Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham, a partir do versículo 12, tinham se reunido para proclamar o rei. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão, soube disso, voltou de lá. Depois disso, mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão, para pedir exatamente que fosse aliviado o peso. Disse assim, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo, e este jugo pesado, ao trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu, voltem para mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão, junto com as autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele, disse assim, como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam, se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhes uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes, que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me diz, diminui o jugo que meu pai colocou sobre nós? Os jovens haviam crescido com ele, responderam, a este povo que te disse, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve, dize, meu dedo mindinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem daqui a 3 dias. E Roboão lhe respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel, seguiu o conselho dos jovens e disse, meu pai lhes tornou pesado o jugo, eu o tornarei ainda mais pesado. Daqui em diante, Roboão, que tinha estado em exílio no Egito, por conta do medo do que Salomão poderia fazer com ele, rompeu, dizendo que Israel, todo o conjunto de tribos,
estavam com ele não tinham mais parte com a descendência de Davi. Por conta disso, houve o rompimento no reino de Israel. Queridos, um jovem assume um trono e consulta jovens insensatos e despreza o conselho dos mais velhos e experientes. Quão comum é isso hoje? Normalmente, no nosso cotidiano, especialmente no quesito sexualidade, os jovens não se aconselham com ninguém mais velho. Normalmente se aconselham com outras pessoas jovens. Quantas pessoas já vieram conversar comigo, cujo conselheiro são as buscas nas redes sociais. E as pessoas sempre trazem um parâmetro, tentando justificar os parâmetros que quer. Porque uma das coisas que deve se refletir quando se trata de conselheiro é que aconselhamento é o encontro de duas motivações, que são motivações nada desprezíveis. Engana-se quem pensa que toda pessoa que busca um conselho, ela está querendo de fato um conselho, mas muitas vezes quer legitimar uma posição, às vezes nada nobre que já tomou, mas precisa que alguém mais endosse aquela atitude egoísta ou arrogante ou agressiva para poder dizer, fulano concordou comigo. Então, muitas vezes o conselheiro, aquele que busca conselho, é sutil. Ele busca envolver o outro para que depois o outro possa, de alguma maneira, estar ligado àquilo. Muita gente pede conselho e quer que seja dito o que fazer. Dos conselhos aí, uma sugestão que eu daria para quem ficar nessa situação, tente não ficar dizendo para ninguém o que fazer, a não ser que seja uma orientação que você tem certeza do princípio norteador dela. Porque senão, se aquilo der certo, a pessoa vai embora com seus louvores. Mas se der errado, ela vai acusá-lo de ter dito para ela fazer uma coisa que não deu certo. Ou seja, vai ter a dificuldade de assumir responsabilidades. No processo de aconselhamento, essa eu considero, para a minha vivência, uma coisa de ouro. De sempre procurar suscitar no outro as possibilidades que esse outro traz, porque a história dela contém todo o conjunto. Eu não sei se vocês passaram pelos apertos que eu passei em matemática, já que era um negócio sempre ruim para mim. E o professor passava um problema, vamos supor assim, uma equação de segundo grau, quando você está tentando aprender uma equação de segundo grau. E aí você olha assim aquele conjunto de letras e números, e aí chama o professor, não estou entendendo, eu acho que está faltando alguma coisa, isso no dia da prova. Está faltando alguma coisa, não, está tudo aí. Então tem uma expressão que se diz assim, o problema contém a resposta. Normalmente, a pessoa que está buscando aconselhamento, a história dela já tem um conjunto de possibilidades inerentes ali. Então, é procurar ver as possibilidades que existem naquela história. Algumas não chegam assim de início, só depois que aquela casca inicial sai. Aí que você vai ver que tem um conjunto, e dentro desse conjunto de possibilidades, a minha sugestão a quem se sentir desafiado assim é procurar ver com a pessoa que busca conselho quais são as possibilidades que são viáveis para ela, que ela está disposta a assumir. E depois que ela escolher, conjecturar com ela quais são as possibilidades daquilo dar errado. E dizer para ela sobre a necessidade de assumir responsabilidade. Porque sempre tem a possibilidade, normalmente, de alguma coisa não dar certo. Mas a pessoa, então, está atenta para isso. Gente, eu penso que no contexto da igreja, eu particularmente tenho um grito de protesto, porque nos foi dada essa
coisa maravilhosa das Escrituras, do Espírito Santo na nossa vida. E eu fico muito assim, desesperado quando eu percebo que o contexto da igreja remete com muita rapidez o trato, o acompanhamento, o estar próximo de pessoas com comportamentos difíceis para os profissionais. E eu penso que há lugar para os profissionais e deve haver, sem preconceito, mas eu penso que a instrumentalidade do amor na vida do crente é muito grande. A presença do Espírito Santo a nos instruir, ela é muito determinada. Tu conhece o pastor Jeremias Pereira, da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte, né? O pastor Jeremias Pereira é considerado um grande pregador no Brasil, um homem respeitadíssimo. E ele mesmo contando isso, eu tenho esse áudio da pregação, ele disse que chegou na igreja dele uma senhora que queria, e ela era psicóloga. Ela precisava muito conversar com o pastor Jeremias Pereira, porque tinha sido referenciado para que ela o procurasse. E ela procurou. E aí ela foi uma vez e a secretária dizia assim, ela não está, mas o irmão fulano de tal está. Ela disse, não, eu quero falar com o pastor Jeremias Pereira. E foi um outro dia, e novamente aconteceu, o pastor Jeremias Pereira não está. E a secretária dizia, mas o irmão fulano de tal está. E aí na terceira vez, acredito que, segundo o relato dele, o problema devia ser bem agudo e ela precisava que alguém ouvisse. E era numa dimensão que era numa dimensão de espiritualidade. E aí o irmão fulano, que eu não lembro mais o nome, ouviu esta mulher. Aí na quarta vez que ela vai lá, a secretária disse assim, o pastor Jeremias Pereira, hoje ele está. Ela disse, mas eu quero falar com o irmão fulano de tal. Porque foi amada e foi acolhida. Não era um expert, não era conhecido, não era notório. Era um homem iletrado, mas era cheio do Espírito Santo. A recebeu com amor, provavelmente com um senso de paternidade muito grande. Porque às vezes o que precisa é um senso de maternidade ou de paternidade. Porque a fala abraça. O formoseio do rosto abraça. A pessoa se sente acolhida. Chega esmagada. Aí você se apresenta como alguém que Jesus diz, eu não vim esmagar a cana quebrada. Eu não vim atropelar. Veículo que está apagando, eu não vim apagar pavio fumegante. A gente, quando tem essa encarnacionalidade do caráter de Jesus, se apresenta com misericórdia, com compaixão. A pessoa às vezes traz um negócio que ela imagina que vai ser assim, um escândalo para a gente vai ficar, mas como você teve coragem de fazer isso? E você está aqui no seu cantinho, com humildade, dizendo assim, eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E o grande diferencial é que os meus olhos viram o Senhor. E eu agora posso olhar para o lado e ver que eu não sou melhor do que ninguém. Porque até Isaías 5, isso foi em Isaías 6, até Isaías 5, as expressões de Isaías eram assim, ai deste, ai daquele, ai deste, ai daquele que chama bom de mal, o mal de bem, o doce de amargo de doce. Ele saía falando isso, essas coisas. São vários ais que ele fala, mas quando ele tem a imagem, ele tem a visão que ele apresenta ali depois da morte do rei Uzias, nós temos um Isaías com uma visão tridimensional. Ele olha para o alto, olha para si e olha horizontalmente. Agora ele olha com compaixão e ele se vê mais um no meio de tantos. Ele agora sabe que a santidade de Deus é tão imensa. Porque, queridos, para quem quer evangelizar, às vezes nós somos rápidos de dizer que as características de Deus esmagando o pecador. Mas uma das coisas que eu mais gosto de falar quando eu converso com alguém no processo de evangelismo é da santidade de Deus. Porque a santidade de Deus
que faz com que a gente possa perceber qual é o nosso lugar. É a santidade de Deus que faz todo o brilho virar escuridão. É a santidade de Deus que faz com que toda a pureza humana vire trapo de imundícia. Porque a santidade de Deus resplandece. Continuando, nos exemplos, eu trago mais um exemplo para vocês. O relato do conselho de uma esposa para o esposo. É o mais conhecido de todos. Quando eu imaginei essa ministração, uns 15 anos atrás, eu só mencionava esse trecho, que está em Gênesis 3. Deus criou o homem e a mulher, deu orientação do que devia e do que não devia. Responsabilizou Adão, em especial, pelo zelo com tudo que estava sendo dito. Vem a serpente e colocou em dúvida para Eva o que Deus tinha dito. Eva então contra-argumenta com a serpente. E aí, a serpente então certamente não morrerá. Eva tentando dizer que não era para nem tocar, imagina comer, porque morreria. A serpente sempre vai desvirtuar o que Deus estabelece. Certamente não morrerá. Resultado, Eva comeu e deu para o seu marido. Lá no capítulo 3, versículo 17, Deus, depois de chamar o casal que estava se percebendo nu eles já viviam, mas agora eles se enxergavam nus, estavam com vergonha de Deus. Deus os chama, é mais ou menos assim, parafraseada, quem fez vocês por que vocês estão se percebendo desse jeito? Com uma impureza? Por que vocês estão se escondendo? A santidade resplandecendo, na hora que o pecado surge, precisa da sombra. Uma vez eu parafraseei, eu gosto disso, que eu gosto de frases. Eu parafraseei um versículo para fazer uma frase e coloquei nas minhas anotações. E a luz resplandece nas trevas e muitos demônios perderam seu abrigo. Porque os demônios precisam das sombras. Todos os recônditos da alma que não estão iluminados, que estão ali como que caixas lacradas, que a gente às vezes não permite que seja iluminado, precisam de luz. E aí Deus disse para Adão, e ao homem declarou: visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Queridos, ainda que haja apenas um conselheiro na face da terra, ele não tem autoridade para desdizer o que Deus disse. Nem a serpente para Eva, nem Eva para Adão. Não há essa autoridade. O que existe muito é que a gente, porque os conselheiros normalmente são pessoas próximas, e nós muitas vezes sem fundamento daquilo que verdadeiramente queremos, encarar as coisas, das nossas necessidades ou dos nossos problemas, sem ficar se justificando em primeiro lugar,
Porque não é muito fácil procurar um conselheiro para ele mexer na ferida, queridos. Não é muito fácil, não. Não é muito fácil. Bem aí entra vergonha, o medo de mexer na reputação. Porque quando geralmente todos os enfrentamentos nós fazemos, um dos mais difíceis de mexer é quando mexe na tal da reputação. É muito comum a gente, enquanto pai, avô, tudo, errar com os filhos e netos. É quando a criança apronta alguma coisa e a gente diz: meu filho, você me mata de vergonha, o que é que vão dizer de mim? O que é que nós estamos dizendo? Eu não estou muito preocupado com o que você fez. O problema é que vão dizer de mim alguma coisa que eu não gostaria que fosse dito. A preocupação, nesse cenário, é bem específico, é a reputação, queridos. É a reputação. E muitas vezes nós estamos mais preocupados, e com o passar do tempo, os filhos têm essa leitura. Embora não venham a traduzir isso com palavras bem exatas, mas o sentimento ele está preocupado com ele e não comigo. Então, quando nós pensamos nessa pergunta que eu iniciei aqui, quem é o teu conselheiro? Uma das coisas que nós temos que ter em vista é que, em regra, o conselheiro é próximo e, em regra, o conselheiro é insuspeito. Em regra, é próximo e, em regra, é insuspeito. E não raramente é alguém com uma motivação para se dar bem em cima do nosso problema, ou de nos usar e nos manipular. Não é incomum, não é. Lemos aqui alguns exemplos de conselheiros próximos e conselheiros insuspeitos. Eu deixei de mencionar um aqui, mas eu vou voltar porque eu estou lamentando, porque eu queria muito o texto bem. É a situação dos filhos de Davi. E de todos esses, parece que tem um nível de drama muito grande no texto. Davi tinha muitos filhos, com mulheres diferentes. Então ele tinha o Absalão, e da mesma mãe de Absalão, tinha uma jovem chamada Tamar. E eles tinham um meio-irmão, porque era filho de outra mãe, chamado Amnon. Amnon, de uma hora para outra, como se sentiu consumido de paixão por Tamar. Tamar, até com a roupa de virgem da filha de um rei, ela se vestia. E Absalão não sabia o que fazer com a sua paixão. Estava doente de paixão. Então, pediu para que o rei deixasse com que Tamar o alimentasse, cuidasse dele. Mas antes eu preciso voltar um pouquinho a fita. Ele, dentro desse processo, foi se aconselhar. Se aconselhou com um primo. Jonadab? Outro nome, não estou lembrando. Não é importante o nome neste momento. Foi se aconselhar com um primo. Esse primo disse para ele montar uma situação e tomar Tamar para ele. Ele foi onde o pai pediu que a irmã, ou a meia-irmã, cuidasse dele. Quando ela foi cuidar dele, ele pediu para fazer o que ele queria. Quando ela foi levar para ele, no quarto dele, ele a trancou e a estuprou. Essa moça se desesperou, dizendo que em Israel não se fazia aquilo. Mas ele fez. Depois, a Bíblia diz que ele teve nojo dela. Teve asco. A paixão que ele tinha de uma hora para outra inverteu completamente. Uma coisa tão diabólica. Inverteu.
E aí ele a expulsou. E ela disse que aquele era um mal pior do que o que ele já tinha feito, porque dentro daquela cultura ela disse assim: vai, fala com o rei, porque ele vai permitir que eu case com você, que você case comigo, mas não faz isso comigo. Mas ele fez. Ele a expulsou. E ela saiu clamando e encontrou o irmão Absalão. E o irmão Absalão disse assim: eu vou usar a minha expressão aqui, fica quieta, não te abala com isso. Passaram-se 2 anos. Absalão estava tosqueando as ovelhas e pediu ao pai que todos os irmãos fossem para um banquete. Não, meu filho, é pesado todo mundo ir. Não, mas eu insisto, eu quero que todo mundo vá. Aí o rei não foi, mas disse para os irmãos irem. Pelo menos Absalão, mas pelo menos Aminon. Por que Aminon? O rei desconfiado que tinha alguma coisa ali. E aí, eles foram. Quando chegaram, Absalão deu uma ordem para os servos dele. Disse: olha, depois que Aminon estiver bem alegre assim com o vinho, ou seja, beber, começar o processo de embriaguez, estiver alegre, pode matar. E assim fizeram. E todos os filhos voltaram. E nós temos então um Absalão que depois entra, por conta desse processo, na rota de coalizão com o seu pai, por conselho de um cidadão chamado Aitofel, vai inclusive possuir outro conselheiro, as concubinas do seu pai no telhado da mansão, para que o povo visse, avacalhou com a casa do seu pai. É perseguido, morre, e aí nós temos um conselho de um conselheiro próximo e insuspeito, mas um conselho do diabo. Um primo aconselha o seu primo. Há uma estratégia de estupro. Essa estratégia de estupro gera um irmão matando outro irmão. E depois esse próprio irmão sendo morto. Eu não gostaria, com essas coisas, de dizer para vocês que nossas casas são ninhos de cobra, porque não é assim. Mas eu quero dizer para vocês que no nosso cotidiano, nós precisamos saber que a realidade, ela é muito dura, porque nós precisamos de conselheiros, nós precisamos ter critério para buscar conselheiros. Nós precisamos saber que muitas pessoas não estão em pingo interessadas nas nossas vidas. E nós precisamos procurar alguém que tenha princípios. Alguns critérios, história de vida. É o que se diz dessa pessoa, como essa pessoa é conhecida. Porque senão, você parte do zero. Muitas pessoas procuram até profissionais e se decepcionam, porque é bom sempre procurar referência. É sempre bom procurar referência. Então, eu vou dizer para vocês assim, queridos, existe uma caminhada que nós precisamos fazer enquanto pessoas, mas nós precisamos saber que é desafiador. No final, eu acho que eu trouxe sim, muito abalo a respeito dos conselheiros que eu exemplifiquei, mas são a palavra que traz isso. Persiste a pergunta: com quem nós nos aconselhamos? Quem é o meu, quem é o teu conselheiro? O Senhor fala na sua palavra em Jeremias 2,13, assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Que, queridos, o pressuposto da relação de Deus conosco, o pressuposto de Deus, é um pressuposto de amor. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A expressão exata de Deus, revelada nas Escrituras, levando em conta o texto de João 3,16, nós podemos encontrar em Isaías 9,6, diz assim: porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. Maravilhoso Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Queridos, a orientação divina é como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, mas do maravilhoso conselheiro. Não imita a conduta dos pecadores, mas a conduta do maravilhoso conselheiro. Queridos, olhemos para Jesus como a expressão visível do Deus invisível, como diz os Hebreus. A expressão visível do Deus invisível. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Para encontrar toda a Escritura, diz Paulo, nós começamos meditando sobre o capítulo que fala essencialmente sobre a palavra de Deus, que é o Salmo 119 inteiro. Luz para o meu caminho. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Na expressão do Antigo Testamento, existia um clamor que era dito ali: ouve, ó Israel. No Novo Testamento diz assim: todo aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas. Deuteronômio 6, 4 a 7 diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e deitado, e levantando-te, em todo tempo, em todo lugar. É o processo discipular no cotidiano. É o processo da pedagogia, lá do Salmo 1. Se desvia da fala, do conselho do ímpio. Deixa de caminhar com ele, deixa de se assentar com ele. Ao contrário, passa a se aconselhar, em especial, palavra do Senhor. Se assentar, aliás, caminhar com Jesus, no seu exemplo, no seu modelo, um servo do Senhor, que encarnam esse exemplo, para assim, ao invés de serem pessoas que vão escarnecer, serem pessoas que vão louvar o maravilhoso conselheiro. Ó, diz o salmista, no Salmo 119, 97 até 105, eu vou ler agora. Quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos. Queridos, não há estratégia que o inimigo possa traçar, que um homem, uma mulher experimentados na palavra de Deus não tenham mais sabedoria. Tem algumas afirmações que são feitas aqui, que elas são de muito sustento. Muito sustento. Pois sempre estão comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Queridos, boa parte de nós aqui já estivemos em auditórios com doutores, com pós-doutores, que falam maravilhas a respeito das suas cadeiras científicas.
pessoas de estudos maravilhosos. Mas um dos males dos estudiosos, especialmente quando estão em auditórios, é tentar falar do que não entendem. De generalizar a sua fala como sendo a fala que pode opinar sobre todas as coisas. É muito comum os pastores midiáticos que passam a opinar sobre tudo, respondem sobre tudo. Sobre tudo. E quando pensa que não, começam a falar coisas estranhas, porque querem falar sobre tudo. E eu penso que não querer falar sobre tudo é um processo de sabedoria, porque não dá para a gente o tempo todo achar que pode estar respondendo. Eu acho que muitas coisas a gente tem que dizer, isso não é, eu não entendo essas coisas, eu não sei sobre isso. Eu não vou me manifestar sobre isso porque eu não tenho leitura suficiente para me pronunciar, ou eu nunca vi esse assunto. Mas nós temos um negócio chamado achismo. E o achismo, muitas e muitas vezes, ela serve para essa conversa cotidiana, mas para algumas coisas sérias, ele é perigosíssimo, porque o achismo é quando nós temos certeza apenas de uma coisa, de que nós não sabemos, que nós temos dúvida. Então, para mim, o achismo é a certeza da dúvida. E diante de temas, conversas corriqueiras, sem problema. Da opinião, sem problema. Mas diante de certas temáticas, o achismo é perigosíssimo de ser manifesto. Com relação à palavra de Deus, então, você vê nos ambientes dos mestres muito bem formados, mas que às vezes vão falar das Escrituras. É um desastre. É um desastre. Aqui já teve um reitor na Universidade Federal do Maranhão, que já tinha lido, eu era amigo do motorista dele. Então, esse motorista me dizia negócios interessantes. Ele dizia, irmão Francisco, eu sou uma pessoa que esqueço muito fácil, porque todas as pessoas para quem eu dirijo dizem que é para eu esquecer do que eu ouvi. E virou uma espécie de uma voz de comando de ele ter esse processo de deletar, né, da própria mente. Ele já faleceu, esse irmão. E ele uma vez me disse assim, irmão Francisco, o reitor fulano de tal, já leu a Bíblia não sei quantas vezes, ele disse que vai escrever um livro sobre oração. Mas ele não era rendido a Jesus. Ele não era rendido a Jesus. Ele tinha desenvolvido uma cosmovisão bíblica, mas sem a rendição ao Senhor. Então, uma pessoa instruída na palavra, no conselho do Senhor, é uma pessoa que vai ouvir o mestre falar e diz assim, tu podia ter passado dessa, porque essa aí tu está falando besteira. E humildemente você está ali, mas você não recolhe aquele conhecimento. Aquilo ali você deleta. Porque naquilo o Senhor te faz mais sábio do que os mestres. Ouve, mas sabe descartar. Ouvi de tudo e reter o que é bom. Estou no auditório, eu estou ouvindo, mas isso eu não levo para casa, porque você nisto procedeu com loucura. Deus pode nos fazer mais sábio do que todos os meus mestres. Não fala apenas. Porque os teus testemunhos são a minha meditação, mas precisa meditar. Salmo 1 de novo. Antes, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Evita a tragédia e medita na lei do Senhor. Entendo mais do que os antigos. Essa aqui é complicada. Numa sociedade indígena, um jovem indígena, queridos, me perdoe, eu sei que eu estou esticando assim o tempo, mas eu estou terminando. Só vou fazer essa explicaçãozinha aqui. Qual era um desafio, pastor Ilquias, para os jovens missionários indígenas guajajaras com os quais eu já tive tanto contato? É que na cultura da aldeia eles não podiam ser ouvidos, ser um mestre, porque era o papel do ancião. Só que naquele contexto, eles tinham que ensinar o ancião. Então tinha anciãos que rejeitavam esse ensino, porque era agressivo para a cultura. Mas ele estava instruído com uma sabedoria além dos anciãos. Mas no nosso dia a dia, muitas e muitas vezes, nós temos uma sociedade que tem muitos idosos.
mas não necessariamente anciãos sábios. Ou mesmo no contexto da igreja, podemos ter muitos idosos, mas não necessariamente anciãos sábios. Então, o que a Bíblia está nos dizendo aqui, não para que a gente se ensoberbeça com isto, ao contrário, sempre que o ensino do Senhor tem que nos moldar em humildade. Mas as Escrituras dizem: entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau. Vamos lembrar lá do Salmo 1. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. De novo, lá o Salmo 1. Lâmpada para os meus pés e luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que a graça, a bondade, a misericórdia de Deus nos ajude para nós termos Jesus como nosso maravilhoso conselheiro e a sua palavra como a nossa referência de expressão do conselho de Deus para nossas vidas.